Boa noite, gente. Que alegria a gente poder estar aqui. A gente esteve aqui, se não me engano, em setembro, no aniversário da igreja, e a gente poder estar aqui novamente num período tão curto. Jefferson me convidar num período tão curto de tempo foi um milagre. Não tem como vir aqui sem fazer essa brincadeira, essa piada, porque o ciúme dele é descarado, né? O ciúme dele não tem reserva, não, mas realmente foi um tempo tão bom, e sempre que eu venho aqui, apesar de fazer quase 10 anos que eu saí, eu me sinto totalmente em casa. Pô, lembro do nome de todo mundo. Olha que milagre, consegui lembrar do nome de todo mundo. Raramente eu vou esquecer o nome de alguém, realmente, porque foi realmente um tempo muito rico, precioso, né? E é uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 19. Queria também parabenizar o conselho por ter apoiado essa empreitada do Jefferson ir fazer esse curso lá. Até alguns entendem que é a aparência do mal, né? Pô, pastor, foi fazer um curso de um mês no Havaí, todo mundo quer ir, né, fazer esse curso. Mas eu não fiz ainda lá, mas vários amigos fizeram. E falam que é um curso maravilhoso de liderança, que dá uma repaginada, uma arejada, e realmente só no domingo que tem um períodozinho que você pode fazer algum turismo, o resto todo é tomado por aulas em inglês, muito intenso, e essa reciclagem para o pastor é muito importante. Vocês não fazem ideia, só quem está no ministério mesmo, na rotina ali, na lida pastoral, sabe como é importante. Quando eu estava aqui, a igreja também, o conselho me apoiou para eu ir fazer um curso fora, foi bom demais, foi muito importante para o meu ministério. E, enfim, que Deus continue abençoando, e parabéns à igreja, pela igreja linda, que o Barreto está cada vez mais lindo. Amém, irmãos? A igreja está linda, não estou falando da obra, não, estou falando da igreja, vocês são a igreja, amém? Gente, Lucas 19, vamos orar, depois a gente vai ler a partir do verso 1, mas vamos primeiro fazer uma oração. Senhor, obrigado pela Tua presença em nosso meio nessa noite, obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui na Igreja do Barreto. Quero te agradecer pela vida do pastor Jefferson, pelo ministério consistente que ele tem desenvolvido aqui, que o Senhor abençoe esse tempo sabático, de reciclagem, que o Senhor faça esse tempo ser totalmente revigorante para a visão ministerial dele, que ele volte ainda mais sonhando sonhos para o Teu reino, sonhos para a Tua igreja, Senhor, sonhos para o serviço que ele tem tão diligentemente prestado ao Senhor. Abençoa, Pai, o tempo que ele ainda tem lá, o retorno dele em segurança, e que o Senhor continue abençoando a Tua igreja neste lugar. E nessa noite, abençoa o nosso coração. Estamos diante da Tua palavra e a gente quer ouvir a Tua palavra com coração submisso, ensinável, com coração de quem tem humildade para aprender, de quem não, Senhor, se coloca acima da verdade, mas como quem sabe que só a Tua palavra é fonte de toda a verdade que a gente precisa para sanar o nosso coração de toda a enfermidade do pecado. Vem aplicar o Teu bálsamo, o Teu remédio sobre as nossas almas, e que a gente saia daqui ainda mais curado, ainda mais disposto a viver uma vida que Te honra, que Te glorifica, que se fundamenta nessa verdade. Em Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém. Gente, a gente está vivendo um momento na história, não é? A gente tem falado sobre isso, que é um momento de polarização, num certo debate político, ideológico, e, na verdade, é um momento em que muitos se levantam, a gente viu isso durante a campanha eleitoral, né? Se levantam com propostas de solução revolucionárias para os problemas que o nosso país enfrenta. E a gente, então, vai acreditando em algumas delas, deixando de acreditar em outras. Então, a gente está vivendo um tempo de muitas ideologias e pessoas se apegando a essas ideologias aferradamente, não é? Com toda disposição. E aí, muitas vezes, nesse desejo de pôr em ordem as coisas que estão fora de ordem, se propõe uma revolução que nem sempre vai trazer, de fato, uma mudança e uma transformação consistente, como a gente que é cristão sabe que existe. Existe, sim, uma revolução possível, que a gente sabe que não é uma revolução de cima para baixo. É isso que o Evangelho ensina para a gente. Existe uma revolução que Deus quer operar na sociedade, começando na nossa própria vida, que é uma revolução de dentro para fora. Essa é a revolução que o Evangelho quer
nos levar a experimentar. E a gente tem que acordar para isso. Será que a gente tem buscado idolatricamente erguer ideais, erguer personalidades, sejam elas políticas, midiáticas, jornalísticas, como gente que vai ser o ícone da nossa geração, que vai trazer uma mensagem libertadora, uma mensagem revolucionária para o problema da violência urbana, para o problema da imoralidade sexual, da banalização do aborto e da vida, não é? Será que a gente está buscando eleger homens ou ideais que vão trazer isso? Ou será que a gente, como cristão, já entendeu que esse não é o caminho que o Evangelho propõe? O Evangelho propõe um caminho muito consistente, bem definido na palavra dele. E Jesus veio e mostrou para a gente exatamente que tipo de revolução ele quer nos usar para promover na sociedade. Ele disse para a gente que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A gente está aqui para conservar, a gente está aqui para preservar, a gente está aqui para salgar, para dar sabor àquilo que já não tem mais graça. A gente está aqui para dar esperança àquele que já perdeu completamente a esperança. A gente está aqui para iluminar onde só há trevas. A gente está aqui para expor e pregar e anunciar a verdade quando todos estão se fechando na obscuridade dos seus próprios ideais, das suas próprias filosofias. E o Evangelho, gente, é maravilhoso porque ele tira de nós esse peso de ter que defender uma revolução de cima para baixo. Ele tira de nós essa ambição de que eu preciso assumir o poder para, uma vez que eu tenha poder, eu de cima para baixo vou impor. Sabe como Maomé fez lá em Meca? Botaram ele para fora, ele montou um exército em Medina e voltou com aquele exército com a espada na mão para dizimar o povo de Meca, porque agora aqui vai ser monoteísta a Alá. Sabe essa ideia? Maomé se equivocou tremendamente, porque ele acreditou em outro tipo de revolução que a gente, como cristão, não acredita. Que tipo de revolução, então, a gente acredita? E eu queria, a partir do relato desse personagem aqui, que é Zaqueu, a gente entender que tipo de revolução Jesus veio propor. Ele quer que a gente viva para a gente cumprir o nosso papel como sal da terra e luz do mundo, e a gente fazer diferença na sociedade. Lucas 19, verso 1, ele diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? A boa nova revolucionária do Evangelho é uma boa nova de novos começos. A história de Zaqueu mostra a história de um homem que experimentou um novo começo em sua vida. Experimentou a sua vida recomeçar. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu que havia sido contratado pelo Império Romano para ser um cobrador de impostos da nação opressora, dominante, que era Roma, que matava e dizimava cristãos. Então, o Império Romano cometia atrocidades contra o povo judeu naquele tempo. Então, o publicano, que era esse cobrador de impostos do próprio povo, era visto pelo povo judeu como um traidor, alguém que
queria, né, admirar, ninguém queria sentar junto, o povo tinha pavor dele. Era alguém que era enxergado como corrupto, porque, invariavelmente, os publicanos se corrompiam e se aproveitavam da miséria do seu próprio povo, já vivido subjugado. E Zaqueu, então, era esse tipo de pessoa que, apesar de ser essa pessoa com a reputação totalmente destruída diante da sociedade, experimenta uma revolução de dentro para fora. Essa história que a gente leu aqui. Durante esse período eleitoral, no ano passado, eu lembro que eu vi uma frase de um pastor chamado J. Bauman, que é um pastor americano que tem uma igreja, pastoreia uma igreja no Rio de Janeiro, presidente da Atos 29 Brasil. Ele disse assim: cristãos vivendo verdadeiramente como cristãos, em missão, exibindo o fruto do Espírito, criariam uma mudança cataclísmica para o nosso país, muito além do potencial de qualquer candidato político. Ele trouxe exatamente nessa expressão aqui aquilo que a gente acredita em termos de revolução e aquilo que Jesus ensinou. Jesus, em momento nenhum, se propôs a assumir o lugar do César, do imperador romano. Em momento nenhum, ele esboçou um projeto de poder com esse objetivo. Mesmo que a gente admita, é óbvio, que homens de Deus podem ser usados e já foram e têm sido usados em posições estratégicas de liderança na sociedade civil. Contudo, esse não é o projeto do reino de Deus. O projeto do reino de Deus começa com cristãos vivendo verdadeiramente como cristãos, com cristãos mudando radicalmente de atitude a partir de um encontro com Jesus, a partir do momento que Jesus entra na casa deles, entra no coração deles e começa a revolucionar a vida deles. E aí, quanto mais gente tendo essa experiência na sociedade, gente, menos estatísticas de tragédia a gente vai ver, como a gente tem visto. Estatísticas de assassinatos, estatísticas de uma sociedade degenerada em diversos sentidos. E aí, então, a partir do exemplo de Zaqueu, eu queria convidar você aqui a pensar em alguns pontos. A revolução que Deus quer operar em nossas vidas, que parte dessa coerência com o evangelho dele. Primeiro, ela começa com a nossa morte. Vamos radicalizar aqui, não é? Verso 4 diz o texto assim: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, Zaqueu ouve falar que Jesus ia passar por ali, e vejam bem, a gente está falando de um homem rico, de um homem que tinha uma posição social, de um homem que tinha uma função importante diante do Império Romano, estratégica como coletor de impostos, de um homem que fazia parte de uma elite política do povo, entre o povo judeu e, enfim, naquela comunidade ali. E aí, esse homem, diz o texto, que ele, quando ouve falar de Jesus, ele começa a criar uma tamanha expectativa em relação ao que Jesus poderia fazer na vida dele. Ele já estava, na verdade, tão triste consigo mesmo, tão decepcionado consigo mesmo, tão cansado do seu próprio pecado, que eu creio até que Deus já tivesse feito uma obra no coração dele. E aí, por causa dessa mudança de dentro para fora, que o evangelho já estava revolucionando no coração dele, a partir do que ele já havia ouvido falar de Jesus, quando ele ouve falar que Jesus ia passar por ali e a multidão comprimindo Jesus, ele faz uma loucura. Ele sobe numa árvore. Vejam bem, que papelão. Um homem daquela postura, daquela posição social, subir numa árvore, reconhecendo a sua baixa estatura, se expondo, se humilhando. Sabe o que esse exemplo de Zaqueu mostra para a gente? Que o convite de Deus para nós é uma transformação e uma revolução que começa com uma atitude de humildade, de reconhecimento. O problema é que o orgulho, às vezes, nos cega para os nossos pecados mais evidentes, para os nossos vícios mais gritantes. As pessoas estão vendo, mas a gente não está vendo, porque a gente é orgulhoso. A gente não quer subir na árvore, a gente não quer se humilhar, a gente não quer implorar,
A gente não tem essa inclinação toda a fazer um papelão desse, a se humilhar dessa forma. A gente não vai até o Senhor com a cara no pó, com o joelho no chão e clama a Ele como aqueles que dependem de uma intervenção dEle, desesperadamente. E Ele dá um exemplo disso. O Evangelho, ele tem esse que talvez seja o maior paradoxo do ensino do Evangelho de Jesus Cristo. É que aquele que tentar salvar a sua vida vai perder. Aquele que tentar se exaltar, se engrandecer, aquele que vive uma vida que só se reafirma, que só se impõe, aquele que não ouve nunca, que só quer falar, aquele que não tem humildade para se humilhar e buscar ajuda, já está perdendo. Mas aquele que entrega a sua vida por amor a Ele, esse sim vai salvar a vida. Aquele que se humilha, Jesus fala assim, em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, dia a dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tem que morrer para si mesmo. Enquanto a gente estiver vivendo orgulhoso, cheio de si, Jesus não vai viver em nós, não tem revolução nenhuma para acontecer na nossa vida. Quando é que uma revolução acontece? Quando Jonatas começa a se humilhar e botar a cara no pó, quando Jonatas começa a pedir perdão, Senhor, quando Jonatas é capaz de errar com Monique e falar, Monique, me perdoa, de errar com os filhos e falar para os filhos, me perdoem, porque papai errou com vocês. Irmãos, esse ensino de Jesus é revolucionário. E Zaqueu fez isso. Será que a gente pode dizer que a gente tem feito isso? Às vezes você pode ter postado coisas que ofenderam pessoas. E será que você tem sido capaz de ir lá e falar, eu postei uma coisa que eu ofendi alguém postando aquilo, eu vou tirar aquele post. Eu falei o que não devia, eu vou lá e vou pedir perdão para aquela pessoa. Eu vou lá e vou me humilhar, eu vou subir na árvore, no sentido de me expor, expor a minha fraqueza, expor a minha ignorância, a minha estupidez. Irmãos, sabe por que a gente tem índices tão altos de divórcios na nossa sociedade? Porque nós somos orgulhosos. Entre cristãos acontecem divórcios e índices muito parecidos com o mundo. Por quê? Porque são cristãos, mas são orgulhosos. Não dão lugar a essa transformação, não se humilham, por isso uma revolução não acontece. Mas a boa notícia é que se eu e você buscarmos em Deus, ao longo dessa semana, nos humilhar aos pés dele, nos humilhar e buscar com coração sincero e aberto, uma revolução pode começar a acontecer na nossa vida. Amém? Então a gente tem que buscar isso. Deus quer começar uma revolução. Não é Ele que está impedindo essa revolução de acontecer, mas nós podemos impedir. Nosso orgulho pode impedir, sim. O nosso orgulho nos faz pessoas arrogantes, que não ouvem, que não aprendem, nos impedem de ser ensináveis. O que faz com que algumas pessoas vivam anos e anos e anos na igreja sem amadurecerem na fé? O próprio orgulho. Como é que pode a pessoa estar 20 anos na igreja e continua cometendo os mesmos erros? Então precisa haver um incômodo. Senhor, eu não me conformo, eu estou errado, não me orgulho de estar errado e quero mudar. Amém? Então esse é o primeiro ponto aqui da revolução que Jesus operou e que o Evangelho operou na vida de Mateus. Isso aqui, irmãos, causa uma revolução, na verdade, em toda a sociedade. Não sei se você lembra, você que é crente há mais tempo, 30, 40 anos atrás, eu não era nascido ainda. Estou brincando, irmãos, eu era nascido sim. 42 anos, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, 30 anos atrás, os crentes eram aqueles bíblias, não é? Aqueles bíblias, camisa de manga comprida. Ih, que mico ser crente. Hoje em dia não, hoje em dia ser crente está na moda e tal. Mas na época era assim, era meio assim, meio que um alien da sociedade ali. E aí, só que o que acontecia? Você chegava numa empresa e falava assim, olha, eu estou com um candidato aí, e o patrão, o contratante, né, falava assim, mas quais são os valores, princípios? Não, ele é cristão, ele é evangélico. Pô, ele é evangélico, então contratação imediata.
Contratação imediata. Por quê? Porque eu sei que o crente é um povo sério, é um povo da palavra, é um povo que tem um coração humilde, ensinável, que quer conhecer, que, entendeu Jesus. E hoje em dia, muitas vezes, o pessoal fala, não, é crente eu já nem quero, já tive muita decepção com crente. Por quê? Porque parece que, embora o tempo passe, a gente esteja vivendo na igreja, a gente não está sendo igreja, no sentido de mostrar para o mundo a diferença e a revolução que o Evangelho causa na vida daqueles que, de fato, estão vivendo e buscando viver como discípulos de Jesus no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós somos chamados a resplandecer como luzeiros no mundo. Amém? Como Paulo fala, né? A gente muitas vezes não tem feito isso. Ao invés de o cara lembrar assim, poxa, fulano, cristão, esse cara é o exemplo de uma pessoa que eu vou procurar ajuda com ele quando eu estiver mal. Vou pedir para ele orar por mim. O cara não, cristão, aquele cara é crente, aquele crente é orgulhoso, é difícil de lidar, de trato. Não pode ser assim. A gente precisa ser aquele tipo de marido que a esposa, eu posso buscar a ajuda do meu marido, pedir para ele orar por mim, porque ele é alguém ensinável, é alguém que ouve, é alguém que pede perdão, é alguém que está zelando pela minha própria casa. O segundo aspecto dessa revolução que Deus quer causar no meio da sua igreja, começando na igreja e na sociedade como um todo, é que essa revolução nos leva a desejar Deus mais do que tudo. Essa revolução nos humilha, a gente precisa morrer para si mesmo para experimentar ela, e ela necessariamente vai nos fazer desejar Deus mais do que tudo. Colocar Deus no lugar que é devido a Ele, não é? Como o nosso grande objeto de culto, de adoração, de devoção. Verso 6 diz, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Veja bem, ele podia dizer assim, peraí Jesus, eu mal te conheço, eu estava ouvindo falar de você, você passa aqui e diz que vai para minha casa, ficar na minha casa, como assim? Eu não te convidei para ir para minha casa. Como é que eu vou te hospedar uma pessoa que eu nem conheço? Mas sabe o que acontece, gente, com Zaqueu? O coração dele já estava totalmente dilacerado, totalmente desiludido com o pecado. Já estava tão triste consigo mesmo que quando ele ouve falar de Jesus, ele começa a discernir que o próprio Deus estaria ali. E quando ele está ouvindo Jesus falar, ele não está ouvindo um rabi qualquer passar por ali, um cara com um discurso legal passar por ali. Ele está diante de Jesus como quem está diante do próprio Deus, porque havia discernido diante de quem ele estava. E no coração dele, ele sabia que tudo que ele precisava era de Deus. A sede que Deus colocou no coração de todo ser humano, desperta o coração dele. E ele fica alegre com essa intrusão. Jesus foi intruso. Vou lá para sua casa agora. E ele fica alegre, desce correndo e fala, vamos embora. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero mais de Deus. Eu quero Jesus mudando a minha história, porque eu não aguento mais viver a mesma coisa que eu tenho vivido até aqui. Eu estou muito triste, estou muito amargurado com o pecado. Eu estou muito amargurado com o que eu construí até aqui. Eu sou rico, sou próspero, tenho reputação, tenho uma posição social, mas eu estou cansado de tanta coisa desarrumada no meu coração, de tanta coisa errada. Eu estou cansado de tanto entulho na minha alma. Eu preciso da intervenção de Deus. E esse Jesus que está aí é o próprio Deus. Por isso eu me alegro que Ele entre na minha vida e que Ele comece a dizer para mim o que tem que mudar. Amém, irmãos? Falar eu quero Jesus na minha vida é fácil, mas falar eu quero que Ele diga para mim o que precisa mudar, aí é coisa diferente. Então, o coração dele estava rasgado. Não é todo mundo que reage assim, não. Certa vez, Jesus estava pregando, e aí ele, num dado momento da pregação, diante de uma multidão, diz o texto seguinte, está lá em João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Nem sempre quem prega o Evangelho
está agregando novas pessoas, não. Pregar o evangelho, às vezes... eu vi um ditado essa semana, um meme desses de redes sociais, dizendo que a pregação fiel do evangelho sempre vai despertar o ódio dos lobos. Os lobos sempre vão detestar a pregação fiel do evangelho. E aí diz o texto que Jesus estava pregando e algumas pessoas começaram a levantar e ir embora. Não vou mais seguir ele, não. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E vocês? Qual é a reação que vocês têm tido ao meu ensino? Qual é a reação que vocês, igreja do Senhor, têm tido à presença do Senhor, à palavra do Senhor, ao ensino do Senhor? Porque Zaqueu está cheio por aí. Peixe querendo pular para dentro do barco. Gente ávida pelo Senhor. Gente querendo o Senhor. E aí ele pergunta, vocês também não querem ir embora? Não querem me abandonar também? Testando eles. E Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para nós não há esperança em lugar nenhum mais. O Senhor é a nossa esperança. Senhor, nós queremos o Senhor e precisamos do Senhor. Alguém que de fato nasceu de novo não consegue ver outro caminho. Zaqueu estava sendo alvo da graça. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós merecemos o juízo, mas Deus nos dá o seu perdão. Amém? Isso é Deus agindo com graça para com a nossa vida. Muita gente não experimenta a transformação porque não consegue ouvir o Senhor falar. Desce depressa. Sai daí. Para de fazer isso. Sai da frente desse computador. Vamos gastar menos tempo com isso. Termina esse namoro. Termina esse relacionamento. Sai dessa situação que você está. Vamos lá, porque eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero começar uma revolução. Só que para isso acontecer, o teu coração vai ter que estar ávido também. O seu coração vai ter que responder. O seu coração vai ter que responder para o Senhor. E a boa notícia é que Ele hoje quer começar essa obra. Amém, irmãos? Ele quer começar uma revolução no meu e no seu coração hoje. Ele quer que essa semana seja diferente da anterior. Na semana anterior eu errei tanto com o Senhor, mas eu não estou aqui domingo para receber uma palavra de condenação. Jesus não está aqui presente hoje para dar para a igreja uma palavra de condenação e de desesperança. Ele sempre quer que a gente tenha uma palavra de esperança. Era isso que ele estava falando para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, eu vou para a sua casa. Zaqueu, agora quem manda sou eu sou o Senhor. E aí, quando a gente responde positivamente, sabe o que acontece? O que aconteceu aí, nesse processo revolucionário da vida de Zaqueu. Terceiro ponto, perder aqui para ganhar na eternidade. Verso 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Senhor, a situação é a seguinte... A partir do momento que o Senhor entrou na minha casa, entrou na minha vida, que o Senhor veio ao meu encontro, Senhor, sabe o que aconteceu? Para mim, aquilo que eu idolatrava, aquilo que era a coisa mais importante da minha vida, que era a minha riqueza, que era o meu patrimônio, que era o meu dinheiro, agora para mim isso não tem mais sentido nenhum. Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Com a outra metade, eu vou devolver 4 vezes mais a todo mundo que eu fiz mal. O Evangelho, irmãos, sempre causa uma revolução prática, que a Bíblia chama de santificação. Charles Spurgeon dizia que a santificação é o lado visível da salvação. O princípio é o seguinte, ninguém é salvo porque, eu mostrei para Deus como eu sou bom e como eu pratico boas obras, agora eu mereço ser salvo. Isso é uma abominação. A gente só é salvo pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo explica isso. Mas é impossível que alguém que nasceu de novo, que alguém que foi salvo,
não mostre uma vida de santificação. O novo nascimento pressupõe santificação. 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso, e o que estava acontecendo com Zaqueu era isso. Ele diz assim, olha, agora eu estou disposto a perder aqui nesse mundo. Tem coisas que para mim eram muito valiosas, mas agora, Senhor, quer saber? O Senhor é mais importante. Eu posso não ter mais dinheiro nenhum na minha conta, eu posso perder o meu cargo como publicano, mas se eu tiver o Senhor, eu já tenho tudo. Amém? Se eu tiver o Senhor, eu posso não ter a conta bancária que eu gostaria, o carro que eu gostaria, a casa que eu gostaria, mas se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. O Senhor nos satisfaz plena e totalmente. E às vezes a gente se esquece disso. Eu lembro que quando eu me converti, jovem ainda, eu perdi muitas coisas por causa da minha conversão. Perdi amigos, entre aspas, que eu considerava amigos. Perdi namoradas. Perdi coisas que nesse mundo tinham muito valor para mim. E a partir do momento que eu decidi seguir a Jesus, essas pessoas viraram as costas para mim. E houve uma perda ali. Mas como diz o apóstolo Paulo, diante da sublimidade do Evangelho, eu considerei todas essas coisas como refúgio, como esterco. Coisas que têm muito valor para alguém que não tem aquilo que satisfaz totalmente. Zaqueu agora estava totalmente pleno, satisfeito, contente com a presença de Deus. E ele, então, não se sente prejudicado. Ele sabia que a conta bancária dele, no dia seguinte, ia estar 20% do que era antes. Ele ia perder 80% do que ele tinha, talvez. Mas para ele estava em paz, porque o Senhor era tudo para ele. Mateus 19, 29, Jesus diz o seguinte: todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Jesus está falando assim, olha, caminhar comigo tem um preço. E eu estou aqui para dizer que vai ter um preço, esse preço não vai ser barato. Esse preço não te salva, não é pagar o preço do Evangelho que vai te salvar. O que salva é a obra da cruz, ponto final. Mas para andar com Jesus em vida santa, consagrada a Ele, vai ter um preço que tem que ser pago. E Ele está dizendo assim, mas tem uma coisa aqui que eu queria dizer, que vocês vão receber 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Vocês vão passar a compreender aquilo que vocês vão ganhar em Deus como algo muito superior a qualquer coisa do que o mundo pode te oferecer. Ele até usa aqui, né, a dimensão exata, 100 vezes. É 100 vezes mais valioso do que qualquer coisa que o mundo tenha te dado. E mais do que isso, a vida eterna. Há uma promessa da parte de Deus. Não tem a ver com teologia da prosperidade. Tem a ver com uma vida liberta da opressão do pecado, do engano, da mentira, do embuste, daquela mania de querer perseguir algo como se aquilo fosse satisfazer e aquilo não satisfaz coisa nenhuma. E nos reconcilia com o nosso Criador. Colossenses 3, de 1 a 3, Paulo diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Nosso convite, irmãos, é para uma outra pátria, é para uma outra realidade. O nosso reino não é desse mundo. O convite do Senhor é para a gente pensar nas coisas do alto e a gente viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Amém? O jovem rico não estava disposto a viver essa vida. Jesus confronta ele com a idolatria do coração dele, a obstinação dele,
E ele vira as costas e vai embora. E a verdade é que muitas vezes a gente corre risco de agir da mesma forma. Dar as costas para o Senhor e ir embora diante do confronto. Mas Zaqueu não agiu assim. Zaqueu foi confrontado pelo Senhor, pelo amor do Senhor. E ele escancarou o coração dele. E ele abriu a conta, abriu a casa, abriu tudo que ele tinha e falou: Senhor, toma aqui, é tudo teu, eu quero viver para a tua glória. Amém, irmãos? Deus quer nos ensinar essa generosidade. O dia que nós, como cristãos, colocarmos ela em prática e aprendermos a ser acolhedores, receptivos, Deus vai operar maravilhas. Que coisa curiosa, não sei, Ana está aí ainda? Cadê a Ana Maria? Já foi? Ela falou que ia embora. Gente, se ela estivesse aqui eu ia falar também, porque ela ouve. Toda igreja tem uma Ana Maria, já reparou? Lá na igreja tem o seu Jorge, né? Pessoas que Deus coloca, irmãos, para transformar a nossa vida. A gente amar pessoas que têm algo a nos dar em troca, isso não é amor. O amor, quer dizer, é amor, mas não é aí que o amor é provado. Você amar pessoas como Ana Maria, pessoas que você julga que não tem nada para te dar em troca, né? No sentido afetivo mesmo, às vezes, ou enfim, seja de que forma for. E Deus coloca essas pessoas no meio da igreja, e Ele não só coloca, como Ele mantém a pessoa ali mais de 10 anos. Seu Jorge está lá na Oceânica há 15 anos. Está lá, a gente está caminhando com ele, né? É exatamente a figura da Ana Maria. Lá em Itaperuna tinha outra. Cada lugar tem uma pessoa ali que Deus coloca e fala: eu quero testar a fé desse povo aqui. Deus quer ver se a gente está disposto a abrir nossa casa, abrir nosso coração. A Ana já falou: vou lá na sua casa, me dá seu endereço. Aí o Luiz ali na porta falou: ô pastor, peraí, vamos botar ela no Uber para mandar ela para sua casa. Já estão armando para mim, né? Deus quer que a gente abra o nosso coração, a nossa vida. Isso, irmãos, é o que o mundo está precisando. As pessoas estão carentes. Zaqueu é esse peixe que está pulando para dentro do barco. A gente teve uma experiência agora lá, indo para o retiro de carnaval. Na quinta-feira, a gente foi para o retiro na sexta. E aí, na quinta-feira, teve uma reunião de oração antes do retiro, a última reunião de oração antes do retiro. E apareceu um rapaz lá que foi numa loja de um irmão da igreja. Esse irmão evangelizou ele 7 horas da noite, 8 horas da noite ele já estava na igreja com o irmão. E aí no dia seguinte ele já estava no retiro. Um cara que nunca pisou na igreja, nunca ouviu o evangelho. E a mulher dele não queria ir no retiro. Que retiro o quê? Que papo de retiro? E eles foram. E o resultado é que os dois não faltaram mais nenhuma reunião desde o retiro. Estão vivendo o primeiro amor, maravilhados, porque os peixes estão pulando para dentro do barco, e a gente não precisa nem ir lá pescar, o próprio Senhor está enchendo a rede da igreja, amém, irmãos? A gente só precisa abrir o nosso coração, abrir a nossa casa, e aí quando a gente fizer isso, Deus vai começar uma revolução no Brasil através da igreja, e a igreja vai deixar de ser vista como esse mercado religioso que ela se tornou, e vai passar a ser vista com a face de Jesus. Eu falo isso porque eu sei que a igreja do Barreto tem essa face acolhedora do evangelho. E a igreja de Jesus verdadeira, ela sempre vai ser assim. A pessoa que entrar aqui, ela tem que se sentir amada, acolhida, abraçada. Porque é isso que Jesus faz. Muitos zaqueus vão entrar por aqui se humilhando, subindo na árvore, dizendo: eu preciso. E a gente tem que estar aqui para acolher. Mas essa palavra também é para nós, crentes há mais tempo. Deus quer que a gente mantenha essa mesma atitude de Zaqueu. É uma atitude de alguém que está no primeiro amor, de alguém que está vivendo ali num despertamento espiritual, e às vezes a gente precisa também agir da mesma forma. Agir com essa mesma humildade, com esse mesmo desprendimento e generosidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por esse relato que foi deixado aqui. A gente vê na vida de Zaqueu uma ação tão misericordiosa, bondosa, de alguém que era odiado pelo seu próprio povo. E nós estamos aqui, como igreja, para acolher gente assim, e para ser, Senhor, gente que assim como Zaqueu desejava o Senhor, nós também queremos demonstrar para o Senhor nossa devoção, nossa adoração, o desejo que temos de conhecer o Senhor intimamente, de andar com o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de consertar a nossa vida contigo, de consertar o que está errado. Senhor, se tem gente que defraudou outro aqui,
se tem gente que errou e que precisa pedir perdão, se tem casamento que está passando por luta por causa do orgulho, por causa da incapacidade cega do coração obstinado de se voltar para o cônjuge e pedir, me perdoa, porque eu tenho errado, eu tenho sido mal, eu tenho defraudado, eu tenho gritado, eu tenho me desequilibrado. Me perdoa. Senhor, vem nos ensinar a ser assim, Pai. Que essa nova atitude, essa nova disposição de coração que o Teu Espírito opera em nossas vidas, comece uma revolução dentro da nossa casa, dentro da Tua igreja, comece uma revolução na sociedade, Senhor, para que o Brasil venha experimentar um avivamento e a gente veja ainda em nossos dias essa realidade acontecer, porque a gente não acredita em propostas políticas de cima para baixo, a gente acredita na revolução que o Teu povo, sal da terra e luz do mundo, pode empreender nesse mundo e foi chamado a empreender para a Tua glória. Por isso, vem sobre nós com a Tua misericórdia, com a Tua bondade e reaviva o Teu povo. Em Teu nome é que te pedimos, Jesus. Amém.